Então, pessoal, estamos aqui no estande da Feira do Livro e mais uma discussão construída também pela Escola do Legislativo, debate vários temas na cidade, a nossa Câmara de Vereadores, e nós estamos aqui com essa discussão sobre educação popular. O nosso mandato, Jonas Reis convidou a professora Fernanda, a professora Aline Cunha, que é diretora eleita da FACED, Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A Fernanda também é professora do Departamento de Estudos Básicos, Fernando de Santos Paulo. Ambas são doutoras, formadoras de professores, de professoras e educadoras populares. Este é o tema da nossa discussão hoje. Bem-vindas, uma satisfação tê-las conosco, terem aceitado esse convite para conversarmos sobre educação, sobretudo, mas principalmente educação popular. As pessoas não sabem o que significa educação popular, não sabem de onde ela surgiu e às vezes até nem identificam a presença dela, mas ela está presente no nosso dia a dia, na ação de muitos profissionais em políticas públicas, sejam políticas diretamente implementadas por instituições ou então até por instituições conveniadas junto ao Estado brasileiro, seja a Prefeitura, o Ente Federado, enfim. Nós trouxemos essa discussão aqui porque a gente precisa também teorizar na Câmara de Vereadores. A gente não é só produção de legislação, não é só a criação de leis, não é só nome de rua, porque miticamente muitas pessoas acham assim, o vereador fica dando nome de rua. Não, a gente fica debatendo e construindo com a sociedade também a opinião pública sobre vários temas. E um tema que eu acho que ainda ele não está presente nas rodas de discussão da Câmara de Vereadores e precisa é entender a importância da educação popular e o que é a educação popular e por que ela pode ajudar a construir mais direitos na cidade. Por que ela pode auxiliar a ter uma cidade mais justa, mais igualitária, uma cidade mais inclusiva, com mais acessibilidade e uma cidade em que todas as pessoas sejam vistas e consideradas pelo poder público. Ainda hoje a gente tem uma segregação na nossa Porto Alegre. Existe uma Porto Alegre do imaginário, dos jornais, daqueles que circulam, e tem uma outra Porto Alegre oculta, que muitas vezes não é revelada, que é a Porto Alegre da pobreza, da miséria, do desemprego, da falta de acesso à educação, da falta de acesso ao sistema único de saúde, entre outros direitos sociais que, embora estejam previstos na Constituição, não se consolidam. Muito também porque a gente sabe que falta ainda nessa Porto Alegre igualdade e justiça sociais. Eu acho que esse é um caminho que a gente precisa perseguir e a presença de vocês é muito legal aqui na Câmara. E quero passar de imediato o microfone para a professora Fernanda, depois a professora Aline, para as considerações iniciais. Então, uma boa tarde para todas as pessoas que se encontram aqui. Obrigada, Jonas. Trouxe alguns elementos que constituem a educação popular, mas acredito que seja importante recuperar um pouco da sua história, especialmente aqui no Brasil e num contexto mais amplo dentro da América Latina. Aqui no Brasil, no final dos anos 50, especialmente nos primeiros anos dos anos 60, nós tivemos alguns movimentos de educação popular que à época estiveram muito mais relacionados à educação de adultos, por decorrência do grande número de pessoas que não tiveram o seu direito a aprender a ler e escrever. E nesse contexto de grande miséria, de grande pobreza e de grande desigualdade educacional e cultural e econômica, obviamente, né, surgiu esses movimentos de cultura popular, movimentos de educação de base e outras tantas campanhas, algumas vinculadas a políticas públicas, como o CEPLAL, na Paraíba, que esteve relacionada à prefeitura, né? E ali emergem experiências de alfabetizar conscientizando. Mas o que é importante naquela época é que a política da educação popular, que em alguns momentos estiveram vinculadas com o Estado e outras
foram instituintes, em nenhum momento elas se constituíram como um espaço só do campo da educação. A educação popular no Brasil, ela nasce intersetorial, e pouco se fala sobre isso. Então, na década de 70, por decorrência da ditadura civil-militar, e o próprio Paulo Freire sai, né, do Brasil, é exilado, o Paulo Freire e suas experiências do Brasil, elas foram reconhecidas em vários países da América Latina, e desde então, a partir dos estudos de vários teóricos na década de 80, se reconhece que a educação popular deixa de ser uma experiência prática para ser uma corrente político-pedagógica de cunho crítico, né? E que então ela é possível em todos os contextos, tanto no contexto da EJA, como em contexto da educação infantil, da educação básica, em todas as etapas e modalidades, como no contexto fora da escola. Um exemplo, Jonas, é que aqui no Brasil, em 2013, foi aprovada uma legislação em nível nacional, que é a educação popular na saúde. Então, veja bem, a gente tem a educação popular na saúde, nós tivemos com o governo Dilma toda uma discussão de implementação do marco de referência da educação popular para as políticas públicas. Então, isso é bem importante, porque poucas pessoas conhecem aqui no Brasil, por exemplo, o próprio Brandão. O Brandão, que sai do Brasil, as pessoas conhecem o Brandão como uma referência da educação popular. E dentro do Brasil, em vários cursos de formação de professores, o Brandão não é lido. Poucas pessoas leram o Celso de Rui Beisel, que fala sobre educação popular e Estado. Poucas pessoas conhecem a pesquisa do Osmar Fávero. Ele tem uma pesquisa de toda a história da educação popular, e ele tem vídeos, materiais, documentos que retratam a educação popular e contextos da educação popular com recorte na EJA, mas isso não significa que a educação popular seja sinônimo de EJA. Ela pode estar, e pode ser um fundamento teórico, metodológico, a gente quer que ela seja da EJA, né? Mas isso não significa que ela esteja presente nessa modalidade. Mas, Jonas, aqui cabe mais uma questão. Uns princípios da educação popular, né? A gente diz assim, bom, mas o que é educação popular? A educação popular é trabalhar com pobre? Não, a educação popular tem um recorte de classe. São os oprimidos. Ponto final. Então, a educação popular, ela não estaria associada aos movimentos que fragmentam a luta de classe. Então, para nós, não precisa dizer educação popular antirracista. Educação popular é antirracista. Educação popular feminista. Não precisa dizer. Educação popular é feminista. E todos esses tipos de especialização, né, de fragmentos, para nós, isso dificulta a própria compreensão da história da educação popular e ela como um movimento político-pedagógico de resistência a qualquer tipo de opressão, a qualquer tipo de desigualdade, seja social, econômica, cultural e pedagógica, educativa. Então, como que nós trabalhamos a educação popular, seja em contexto escolar ou não escolar? Partindo sempre da realidade dos sujeitos, mas não ficamos apenas na realidade dos sujeitos. Nós problematizamos essa realidade dos sujeitos com os diferentes e múltiplos saberes. Nós não abandonamos os saberes acadêmicos, mas nós ressignificamos os conhecimentos acadêmicos a partir de cada território, de cada realidade. Penso que, por enquanto, a gente pode ficar aqui, porque quero ouvir também a Aline, né? Mas a gente pode dar sequência ao conceito, mas também experiências de educação popular mais atual, especialmente aqui no cenário de Porto Alegre, que eu penso que é bem importante a gente rememorar algumas experiências. Obrigado, professora Fernanda, pelas palavras iniciais. Eu queria aqui só destacar um elemento que eu acho que é importante também nessa discussão. Tenho uma satisfação enorme de caminhar junto com a Aline e com a Fernanda nos fóruns Paulo Freire, que acontece anualmente no Rio Grande do Sul, cada ano numa cidade, numa universidade, então a gente se conhece também, né? O estudo sobre a obra de Paulo Freire. Então, bem-vinda, professora Aline. Obrigada, Jonas. Acho que tu e a Fernanda deixam várias janelas, né, para eu iniciar e falar a respeito da educação popular. Tu inicias falando do fórum, e o fórum vai acontecer lá na URGS,
Então acho que isso também já fica o convite, né? 12, 13 e 14 de dezembro, o Fórum Paulo Freire com uma grande abertura no dia 12, no Salão de Atos, né? Onde a gente quer acolher muitos educadores, professores, nessa discussão sobre o legado de Paulo Freire. A Universidade Federal também se colocou desde 2019, né, no Freireano Porto Alegre, nas campanhas em defesa do legado de Paulo Freire, porque esse é o meu viés, né, de discussão da educação popular nos últimos anos. É como esse avanço, né, da extrema-direita, o avanço do pensamento conservador, o avanço da misoginia, o avanço do patriarcado, tem gerado nas pessoas, né, uma repulsa pelo legado de Paulo Freire e pelo nome de Paulo Freire e por aquilo que ele representa. Então, se a gente hoje escuta a Fernanda falando do legado de Paulo Freire, falando da história da educação popular, passamos a não entender, né? Porque a gente está falando de algo que é uma educação humanista, princípios participativos, formas de luta contra a opressão, de viver a cidadania plenamente. E bom, a gente teve esse discurso desde ex-presidente da República até ministro da Educação, totalmente contrário ao legado de Paulo Freire. A Faculdade de Educação então ingressa, né? E entende que o legado de Paulo Freire, junto com essa expectativa e perspectiva da formação de professores, que é o que temos trabalhado na Faculdade de Educação, nos leva também a pensar Paulo Freire como representante cultural. Alguém que, com o seu legado, o seu testemunho, a sua vida, representou mudanças na nossa cultura. Qual a cultura? A cultura da opressão, da escravização, a cultura do silenciamento, né? Por isso que a gente, quando fala da educação popular, a gente rememora ações em diferentes âmbitos escolares, né? Com as assembleias dos estudantes, com as reuniões de professores, com as alterações curriculares, com as mudanças, né, na forma como o conhecimento é visto e é discutido em sala de aula, com a luta antirracista, né, com a luta pela educação inclusiva, participativa. Então é isso que a gente fala na educação popular, no âmbito dos governos, né, o orçamento participativo, aquela escuta da comunidade, a transformação pela participação. Então, o que a gente percebe, né? Que, obviamente, no Estado neoliberal e no avanço da extrema-direita, a educação popular é realmente contrária e se posiciona contrariamente a esses princípios, né? De superexploração do trabalhador, né? Sobretudo a superexploração do trabalho docente. Então, a gente tem aí realmente um legado, né? E uma pujança, né? Do legado de Paulo Freire pela transformação da sociedade. E de fato, né, quando a gente está falando disso, eu que sou rio-grandina, né, eu que sou lá do litoral sul, né, que as coisas chegavam diferentes lá em Rio Grande, né, na minha infância, na década de 80, nos anos 90, e quando eu me torno professora no final dos anos 90, Porto Alegre é uma referência de participação, de escola pública de qualidade, né, e esse imaginário, né, ele se consolidava com base em quê? Nesses princípios da educação popular, do legado de Paulo Freire e de todo esse movimento de educação popular na América Latina. Então, nós estamos falando de uma obra que é referência internacional. Nós estamos falando de alguém que é reconhecido internacionalmente, que é doutor honoris causa em muitas universidades, que tem as suas publicações em muitos idiomas, e nós estamos falando aqui, acho que nessa roda, da necessidade de recuperarmos essa história, sobretudo na cidade de Porto Alegre, como uma cidade, efetivamente, uma cidade que educa, né? Uma cidade que pensa na transformação, na inclusão de todos os porto-alegrenses, sobretudo aqueles que estão com a maior bloqueio e dificuldade, por inúmeras questões sociais, de alcançar os seus direitos, né? Os jovens e adultos trabalhadores, as pessoas em situação de rua, encarcerados, né?
que são o público que eu tenho me dedicado nos últimos anos. Então, é dizer que na Faculdade de Educação nós temos muito orgulho, né? A gente pode dizer que esse sentimento de dizer eu quero falar sobre isso, né? Eu quero me posicionar nisso, que são os nossos estudos sobre Paulo Freire, sobre educação popular, e como eles têm ingressado, né, na graduação e na pós-graduação. Acho que isso institucionalmente é importante demarcar, né? Esse lugar da educação popular como algo que está presente na gestão da universidade, na gestão da Faculdade de Educação, na graduação, na pós-graduação, na extensão, né? Então, em vários âmbitos, né, da nossa atuação como professores e professoras. Obrigado, professora Aline Cunha, por essas palavras iniciais também e pelo esclarecimento, trazer para nós bastante nitidez, um pouquinho da história e alguns elementos teóricos. Acho que fica cada vez mais pulsante a necessidade de uma educação que se volte, de fato, a transformar o sujeito em alguém que entende o que é cidadania, alguém que constrói o conceito de cidadania. Então, a cada momento histórico, a gente tem a disputa sobre o tipo de formação humana que o Estado vai regular, vai oferecer. A gente sabe que o Estado ele é uma possibilidade, mas tem outras. Mas a gente está organizado através de um Estado que recolhe impostos, que tem poder executivo, legislativo e judiciário, e que no executivo tem exatamente a execução de políticas públicas. E a educação é uma delas. Mas a gente sabe que a educação está em permanente disputa também. E a gente sabe que o Estado ele falha com muitas pessoas. E a educação popular ela é justamente também um processo que busca trazer para o sujeito um espaço de protagonismo, dele se entender dentro do universo, dele ser e estar junto aos outros. Acho que Paulo Freire colocava isso para nós. E uma palavra que é muito importante que hoje está sumida, a cooperação. Então, eu acho que hoje ainda termos 12 mil crianças em Porto Alegre sem acesso à educação infantil é grave. Quer dizer, são pessoas que não conseguem acessar um direito, mesmo o Estado garantindo em lei. Mas aí, como é que o Estado garante na lei, mas ele não implementa? Bom, o Estado não é um ente. O Estado são as pessoas que ocupam ele e tomam decisões políticas. E tem a decisão política da exclusão. Existe a decisão política da não emancipação, da não construção coletiva. E aí a gente tem um Estado que gera privilégios. Então a gente, quando olha pessoas que não acessam a escola, quando olha pessoas que estão adultas, que não se alfabetizaram, nunca chegaram dentro de uma escola, a gente vê que o Estado ele também gera privilégios. E quem é esse Estado? O que é esse Estado? E como a gente pode mexer nele? Como a gente pode pensar de fato para que todas as pessoas não sejam tratadas como um número? Porque o Estado ele olha muito isso. Olha, temos tantas pessoas, vai entrar tanto de dinheiro, temos tantos funcionários, tantas escolas, tem que pagar tanto de conta de luz, de gás, de comida, mas, enfim. Por que o Estado consegue pagar, no caso da União, mais de 50% de todos os impostos vira juros para os banqueiros? E ninguém fala nada. A gente vem da Prefeitura de Porto Alegre e vê que há muito tempo, não que agora, muitos anos, a Prefeitura dá isenção, por exemplo, de ISSQN, que é um imposto municipal importantíssimo, para inclusive gerar vagas, gerar salário de professor. É dada uma isenção a 6 empresas de ônibus apenas. São milhões de reais que deixam de entrar no cofre público, mas esse Estado dá essa isenção, mas ele não dá a vaga na creche para uma mãe na Restinga, no Belém Novo, no Sarandi. Ele não constrói uma escola nova, que agora teve um alagamento. Então, muitas escolas foram totalmente destruídas. Eu acho que a educação popular também ajuda a pensar isso, esse sistema desigual e enxergar quem é que está por trás do Estado. Então eu queria fazer uma pergunta para a Fernanda, depois da Lívia. Como é que vocês enxergam hoje a educação popular na cidade? Quais os desafios que ela guarda?
as instituições, inclusive, que são de iniciativa da sociedade civil, que fomentam e realizam ações de educação popular. Se vocês puderem falar, dar alguns exemplos, dizer para nós aqui desse processo coletivo, inclusive, de resistência, porque a educação popular, ela também é resistência. Ela não é só uma ação de anúncio, uma ação, né, de construção, mas ela é uma ação que resiste ao desmonte, porque a gente viveu, como ali falou, um período que era menos educação. A lógica do Estado era menos educação. Foi o período que Bolsonaro foi presidente e teve, a gente teve corte de recursos na educação, salarial, enfim, teve um arroxo. Mas eu quero passar para vocês. Obrigada, Jonas. Bom, eu quero primeiro trazer, talvez, os 4 apontamentos relacionados ao atual cenário, tá? E alguns tu já mencionou, mas eu pensei importante retomar. Vou fazer um recorte só para a educação escolar, tá? Neste momento. Questão da educação infantil no município de Porto Alegre. Nós temos, se eu não me engano, 220 instituições parceirizadas com a Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Nós temos mais de 12 mil crianças sem o direito, né, à educação infantil garantido. E nós temos algumas instituições destas parceirizadas que não tem nenhum professor na escola. Não tem nenhum professor na escola, cuja carteira profissional não está assinada como docente. Então é uma escola que não tem professor. Tem técnico de desenvolvimento infantil. Mas esse Estado, ele priorizou a educação, hoje pública, que não pode ser cobrado nenhuma taxa, mas pública não estatal precarizada. Então essa foi uma escolha do município. Foi uma escolha. Só que essa escolha, ela tem a ver também com os desafios. Nos últimos tempos eu tenho me preocupado muito, eu acho que vou me dedicar agora que estou ali na URGS, me dedicar a uma das pesquisas, que seria essa questão do lugar dos movimentos sociais hoje. Porque aqueles movimentos populares, comunitários, sociais, urbanos, aqui da cidade de Porto Alegre, que antes se dedicavam à mobilização, a algum tipo de formação, hoje eles são o quê? Pequenas empresas. Se tornaram executoras de política pública. É óbvio que eles não vão fazer formação política, até porque eles dependem do dinheiro do prefeito. E às vezes esse prefeito é o prefeito de direita. Entendem? Então, assim, eu não diria que as parcerias têm a ver com a educação popular. Eu conheço umas 3 instituições que ainda permanecem com algumas dimensões da educação popular. Eu diria que não tem educação popular. Até porque não tem uma formação para isso, né? Agora eu vou para a modalidade EJA. Nós tivemos nos últimos anos vários movimentos. Eu e a Aline fazemos parte do Fórum Estadual de EJA do Rio Grande do Sul. E nos últimos anos a gente vem acompanhando, no caso de Porto Alegre, várias tentativas de fechar escolas que têm EJA. O que isso significa? Significa negar o direito à educação. Porque ainda nós temos um número significativo de pessoas que não sabem ler e escrever e um número grande de pessoas que não finalizaram o ensino fundamental. Maior ainda no médio, né? Mas pensando agora aqui na prefeitura. E uma outra questão, nós tivemos, se eu não me engano, uma vez na história de Porto Alegre, um concurso específico para professores da EJA. Nunca mais tivemos um concurso específico. Então isso também é uma forma de precarizar a própria modalidade. E a EJA é um lugar fecundo para trabalhar com a educação popular. Porque ali na EJA a gente consegue fazer o tempo da escola, o tempo do trabalho, o tempo da comunidade, mesmo não sendo assumido a pedagogia da alternância, é o que a gente fez sempre. A gente sempre fez a pedagogia da alternância dentro da EJA. E quando tu não tem uma formação específica, não garante essa qualidade, tu não garante que a educação popular chegue lá na política, mas ela pode até ser trabalhada por um professor específico que escolhe a educação popular. Então a educação popular está presente na EJA por conta do compromisso político-ético de alguns professores, não da prefeitura, não é do Estado.
Eu acho que isso é bem potente. A outra questão aqui é que com o avanço do neoliberalismo e do conservadorismo, enfim, que a Aline mencionou antes, a própria prefeitura ela não tem colocado como prioridade um diálogo com as universidades para a formação de professores e professores. Então aqui, quando a gente começa a trazer outros sujeitos para formar, isso tem uma razão. Isso tem um motivo. E isso é dizer, olha, a gente está entendendo a educação como mercadoria. Portanto, nós podemos comprar a formação de qualquer outro instituto. Não é preciso fazer uma formação lá na URGS, porque a URGS faz a opção pela educação popular, porque a URGS faz a opção pelo Paulo Freire. Nós não queremos essa formação. E quando nós não queremos essa formação, a gente vai buscar em outro lugar, né, que vai vender o pacote da formação que foi solicitado. Então, acho que esse é um problema muito grande para a questão da educação popular. Uma outra questão, Jonas, que eu penso que é bem importante, é que outras modalidades também não têm sido prioridade aqui na cidade de Porto Alegre. Nós temos várias escolas em Porto Alegre que elas são denominadas como escolas rurais, mas elas são reconhecidas em territórios rurais e não têm essa especificidade de escola do campo. Portanto, elas não estão, não tem essa especificidade da própria modalidade que existe em leis em âmbito nacional e até mesmo no Conselho Estadual de Educação, aqui do Rio Grande do Sul, que reconhece escolas do campo, das águas, enfim. Acho que Porto Alegre ainda precisa direcionar esse olhar para as pessoas que são do campo. E a educação do campo pega da educação popular. Quando nós reconhecemos a educação do campo na cidade de Porto Alegre, é uma abertura, é uma possibilidade para trabalhar com a educação popular. É uma possibilidade. Mas aqui, eu acho também importante trazer a falta de uma política de valorização, reconstituição da nossa história. E aí precisa vir de uma política, né, que reconheça tudo que foi constituído em Porto Alegre, nos períodos dos anos 90, os primeiros anos dos anos 2000, porque hoje tu conversa com alguns grupos, até mesmo de professores, eles não conhecem a experiência da escola cidadã. Eles não conhecem o próprio Brandão que eu citei anteriormente. Então nós temos um problema, algumas pessoas trabalham no município de Porto Alegre e elas não conhecem essa história. Então o máximo que às vezes ouviu falar é do caderno 9, mas não temos só o caderno 9, nós temos vários outros cadernos, várias ações que foram realizadas no âmbito da escola, nessa perspectiva da educação popular, inclusive de formação, seminários internacionais, e que essa história ela ficou, registrada apenas para quem viveu. E quem viveu, às vezes, não conseguiu ainda socializar, fazer, sei lá, um evento, publicações, um museu que conte a história da educação popular em Porto Alegre, que recupere essa história, Eu acho que é muito importante, mas não só em formato de livro, de artigo acadêmico. Talvez o grande desafio da educação popular hoje em Porto Alegre é reinventar a forma de apresentar a nossa própria história. Então as pessoas já não leem artigos, livros, grandes textos. Penso que a gente tem que fazer a opção pelas novas tecnologias, é um lugar que a gente vai ter que usar ela, como que a gente vai usar as novas tecnologias? A favor de quem e contra quem? Como que nós vamos usar? Enfim, reinventar os teatros, doutrinismo, reinventar músicas. A gente vai ter que utilizar outras linguagens para poder dialogar com a periferia. Porque a periferia, ela quer ser ouvida. Só que ela só quer ser ouvida quando as pessoas conhecem a realidade delas. E se eu conheço a realidade, eu sei que tipo de linguagem a periferia usa. E qual é a linguagem que eu preciso utilizar para poder me aproximar dela e realmente fazer um processo de formação. Então, terminando, eu digo para ti que o maior desafio hoje é constituir espaços de formação político-pedagógica nos territórios. E eu não sei se os movimentos populares que existem hoje fariam. Eu apostaria em chamar as universidades e institutos federais
para ocupar os territórios. A universidade lá na periferia. Apostaria, claro, dialogando com as pessoas, buscando lá as antigas comissões, né, constituir espaços, né, de gestão compartilhada, universidade, coletivo, mas eu tenho apostado que o lugar da universidade é ocupar a periferia com formação político-pedagógica e valorizar aquele espaço. Não adianta lá dar uma formação, bom, qual é a nossa contribuição? É fazer um documentário, deixar o documentário lá para que as pessoas se reconheçam no documentário, é fazer uma cartilha, retomar as cartilhas. Se a gente não reinventar as formas de lutas, eu não sei se a gente consegue recuperar essa história da educação popular e se a gente consegue, de fato, fazer uma transformação da realidade, né, do modo em que a gente acredita que deve ser feita, que é com a participação da leitura crítica da realidade, que é afetar a subjetividade, sim. Né, a gente precisa fazer uma formação para que as pessoas pensem em outro tipo de vida, né, de viver em comunidade, de forma cooperativa, sinto o desejo de estar presente para poder participar e transformar a sua realidade e a realidade da sua comunidade, porque eu só vou lutar para transformar a realidade da minha comunidade se eu tiver comida, se eu tiver dinheiro para pagar minha água, minha luz. Se eu não tiver esse dinheiro, eu não vou ter força para fazer a luta coletiva. E o desafio da educação popular é exatamente esse: lutar pelo direito, com a pedagogia dos direitos sociais. Reconstituir a importância da participação nos conselhos de direitos. Renovar os quadros, Jonas. É as mesmas pessoas, eu estou em vários espaços há anos, somos as mesmas pessoas. Logo mais, às 18 horas. Então a gente precisa renovar os quadros. E para isso eu acho que a universidade seria um bom lugar. Eu digo isso porque tu diz, vamos fazer um curso, tem certificado? Se tem certificado, as pessoas vão. Então, se tem comida, as pessoas vão. Estou falando do assistencialismo, tá? Eu estou falando que a gente precisa aprender a acolher as pessoas. Por que não fazer um café, uma acolhida, uma música, e a partir desse espaço de acolhimento, trazer a formação político-pedagógica? Agradecer a Fernanda por essas provocações, são muitas, né, Aline? Acho que a gente fica pensando, e é assim, professores, eles vão ouvindo e querem também, né, falar, mas além daquelas provocações iniciais que eu fiz a Fernanda, eu quero te acrescentar 3, que tu falavas inicialmente, que tu está trabalhando, né, discutindo a questão das populações encarceradas e também situação de moradia digna. Esses são 2 temas. E também te acrescentar, se tu puderes falar um pouquinho dos desafios da formação docente, essa que a gente entende, né, que é na graduação, inclusive na pós-graduação. Mas fica à vontade, as outras elementos que tu está pensando em falar para nós. Sim, eu pensei, né, Jonas, para mim ficou muito o que tu falou inicialmente, né, da importância desse espaço de pensar e de discutir a partir de um legado científico, tecnológico, que vem desse conhecimento que a universidade vem produzindo e outros cientistas e outros espaços, né? E eu diria que nesse ponto a educação popular, ela nos traz um legado teórico. A Fernanda falou de vários autores e nomes, né, que se dedicaram a esse tema. Ele é metodológico, porque ele nos dá caminhos de como fazer e de pensar sobre o fazer. Eu acho que isso é muito importante, né? E ele é político, ele tem um posicionamento, ele tem ele é destinado a pensar nesse lugar que a classe trabalhadora ocupa e como essa classe trabalhadora vem, então, desenvolvendo o seu cotidiano, fazendo a sua história em meio a lutas e explorações. Então, esse grande guarda-chuva, né, na educação popular. Por isso que eu digo, né, quando nós vemos uma pessoa em situação de rua, a primeira questão que a gente precisa recorrer é a desnaturalização desse não acesso a direitos, né? A gente tem inúmeras populações, inúmeras pessoas, a Fernanda falou das crianças, dos jovens e adultos trabalhadores, e a gente tem inúmeras populações, pessoas, gente que não está acessando direitos básicos. E isso, por vezes, é naturalizado por nós. Existir pessoas em situação de rua,
existir pessoas que não acessam, crianças que não acessam a escola, existir mulheres que sofrem violência. A gente naturaliza como isso acontece. A educação popular, ela é essa desacomodação. A formação com base nesses princípios da educação popular desnaturaliza isso que em muito acabamos naturalizando, né? Então, as pessoas em situação de rua, hoje, nós temos na rede municipal de Porto Alegre, né? Com base na educação popular, defendendo esse legado, a Escola Municipal Porto Alegre, né? A EPA, né? Que acolhe essas populações e que muito ensina a universidade, né, e cada estudante de graduação, pós-graduação, docentes que vão à EPA, né, aprendem com essa escola que é referência, né, em Porto Alegre e no Brasil, e também nós na universidade podemos contribuir com essa escola que vem elaborando conhecimento. Então isso é genuíno, né? A gente diz, é a nata da educação popular. É essa forma de aprender e de ensinar coletivamente, a universidade para além dos seus mundos, né? Então essa é uma questão que é muito desafiadora para nós. A desnaturalização desse não acesso aos direitos que as pessoas em situação de rua representam, né, visualmente. Nós estamos vendo, né, elas sem moradia, e se abrigando em diferentes espaços, com aquilo que é mínimo, né, sem acesso. E quem está hoje encarcerado, né, numa política, numa sociedade que é punitivista, numa sociedade que é racista, e que tu vais lá nos dados do Rio Grande do Sul sobre encarceramento, e como negros e negras nós representamos 14, 15% da população do Rio Grande do Sul, que tem muita imigração europeia, né? Mas nos presídios nós somos 30% da população. Então é o dobro do contingente populacional. Então a gente percebe que também aqui é reproduzida essa lógica. E o que essas pessoas que estão lá nos dizem? Nos dizem e nos relatam acessos violados a direitos, né? Então, são pessoas com baixa escolaridade, que frequentavam as escolas municipais, estaduais, e que muito cedo saíram, né, tiveram esse direito negado. São pessoas que muitas vezes lá dentro vão ter acesso àquilo que a gente pensa que é normal, natural da vida. Por exemplo, um acesso à saúde, a ir num médico, a ir num posto de saúde, a ter um atendimento psicológico, a ter um atendimento de um assistente social, a usar um sabonete, né? Porque era o projeto que eu coordenava, era de produção de sabonetes artesanais com ervas medicinais, no sentido de discutir, a partir da produção artesanal, a lógica capitalista, né? Então, ir discutindo com essas pessoas, porque também o encarceramento em massa é um projeto neoliberal, né? No momento em que tu retira do Estado, o Estado não se responsabiliza pelo acesso a direitos, o Estado se responsabiliza por aquilo que é o básico do básico do básico, e muito mal, né? Ele encarcera, ele reprime as massas encarcerando, né? Então a gente tem o estudo dessas populações, o estudo com essas pessoas, nos apresentam cada vez mais os desafios como sociedade. E a educação popular tem, na educação popular nós encontramos então elementos, eu diria, teórico-metodológicos e políticos para a questão ambiental, né? Participei durante vários anos como ministrando cursos para educadores ambientais populares, pessoas da comunidade discutindo o seu lugar, discutindo a preservação, discutindo, né, os rios, as belezas naturais e discutindo também a lógica de produção no seu território. Então, a educação popular com as mulheres, né, educação popular feminista, na economia solidária. Então, tudo isso, né, são elementos que, se trazidos para o cotidiano da sociedade, desnaturalizam essa desigualdade e desnaturalizam o nosso olhar, que torna algo tão cruel, uma pessoa que não acessa algo que é básico, como comer, algo comum.
Então, acho que agora mesmo, né, nesse período que nós tivemos nas inundações, como universidade, né, a Faculdade de Educação teve uma comissão emergencial de gestão de crises, onde vários professores e professoras estavam, servidores técnicos e discentes, e nós percebíamos a Prefeitura de Porto Alegre, né, o Executivo Municipal, sem rumo no atendimento dessas crianças e adultos na escola, né, da oferta de educação. E nós pensamos assim, meu Deus, a educação popular há tanto tempo, representada no movimento dos trabalhadores rurais sem terra, já tem essa experiência de décadas do atendimento em situações como essa, de abrigo temporário, né, nos acampamentos, os próprios movimentos sociais, né, o MTST, o MTD, tantos movimentos que já têm essa experiência e nós não, enquanto sociedade, não fomos nessa experiência e ficamos tanto tempo, né, ainda baratinados, né, como diria a minha avó, para conseguir ofertar essa educação em meio a essa crise, né? Então, acho que também a Faculdade de Educação, eu sei que estamos indo no encerramento, se coloca à disposição, né? Eu sei que tu és o vice-presidente da Comissão de Educação, se coloca à disposição da Comissão de Educação, porque eu penso que essa discussão tem que estar, sim, na Câmara de Vereadores, e nós somos, né, muito disponíveis, né, e felizes de poder fazer essas parcerias e estar discutindo esses temas, né, porque a gente sabe que as crises do nosso tempo, ambiental, política, social, econômica, ela só vai ser superada com essa que tu chamas, né, de essa coletividade, esse cooperativismo, que no sentido de companheirismo, né, de partilhar o pão e esse legado da educação popular, e não essas releituras, né, que a sociedade neoliberal e que a extrema-direita tem feito da nossa produção teórico-metodológica e política. Então, professora Aline, professora Fernanda, ouvindo vocês aqui, eu estava lembrando, inclusive, de poder dizer aqui, nós fizemos, todos os vereadores têm direito a emendas parlamentares. Na verdade, eu acho um absurdo. O legislativo não deveria destinar emenda, mas como existe, a gente destina maiormente para a educação e para a saúde. E na educação nós estamos enviando para as escolas, elas fazem projetos literários, então elas registram as suas práticas. E está tendo um registro, na verdade, de educação popular, porque as escolas elas desafiam a realidade delas, buscando fazer inclusão e reconhecer o protagonismo dos sujeitos. É o caso, por exemplo, da escola Lidovino Fanton, que escreveu um livro, lançou aqui, que fica na Restinga Velha. Então, nesse livro, também fala um pouco da história recente da Restinga Velha, dessa comunidade, como ela se constitui, vem para dentro da escola, a escola pública, o professor, o magistério, todas essas relações, comunidade escolar e o que ela produz. Então, está nesse livro. O livro da EPA também se chama Manual de Sobrevivência, escrito agora, recentemente também com a emenda do nosso mandato, são as pessoas em situação de moradia de rua, matriculadas na Escola Porto Alegre, que fica aqui próximo do Centro Histórico, na Washington Luiz, que registram a sua visão, a sua ação sobre o que é ser morador de rua, é sobreviver permanentemente. Então eles criaram um manual de sobrevivência, os docentes, alunos e ex-alunos. E a gente vai também lá para a Zona Norte, e tem um registro da Escola Porto Novo, que trouxe as tecnologias para dentro da escola e fez no livro, né, um registro de como isso habita a escola de tempo integral. Porque é um desafio do Brasil. Hoje a gente fala da política, e a política é uma ação pública. Fazer política é fazer algo para coletivos, e não para o indivíduo. Embora a política em si, a atual, ela esteja desvirtuada, que é o sujeito estar na política e buscar vantagens para os seus, seu grupo de amigos, seus partidos, enfim, seus conhecidos, quando na verdade deveria ser o inverso. Mas, falando lá desse livro, eles trazem a tecnologia para dentro da escola de tempo integral. Hoje, a escola de tempo integral, ela é um sonho, embora na lei já tivesse previsto o Plano Nacional de Educação, primeiro, 2001, 2011, depois o segundo, 2014, 2025, também uma esperança, mas não se materializa. Mas em algumas escolas acontece.
Então é muito interessante, porque a prática docente e o ser aluno nessa escola é diferente. Porque ele não vai para a escola até o meio-dia, das 8 até o meio-dia, e tem que sair correndo embora da escola porque tem que desocupar a sala de aula para alguém ocupar. Não, ele fica o dia inteiro na escola e tem vários outros conhecimentos e atividades que ele acaba participando que jamais ele teria. Eu, por exemplo, tenho inveja, porque eu não tive acesso à escola de tempo integral. Então hoje eu vejo os alunos participando e a gente luta cada vez mais para essa escola se multiplicar. Mas em Porto Alegre são só 5 de mais de 300 escolas da rede municipal, conveniada e a própria. Então a gente vê eles aprendendo outras coisas. E quando eu ia para casa, me lembro, eu ia para casa e ia fazer coisas individuais. Às vezes brincava com meus amigos, vizinhos na rua, mas eu não tinha acesso a uma educação mais, digamos assim, pesada, mais forte, potente, porque o Estado, na minha época, queria economizar dinheiro. Eu, aluno da escola pública, eu era, na verdade, eu gerava um custo. Então esse custo só podia ser de 4 horas. E esse é o problema da educação brasileira. Quando a gente não investe um real valor para a formação de uma nova cidadania. Daí a gente reclama, mas no Brasil não tem pessoas formadas, faltam profissionais, tu vê, tem que chamar gente de outro lugar para trabalhar. Mas é que a gente também não investe na formação intelectual. A gente não deixa as pessoas acessarem, por exemplo, as artes. A gente fica consumindo filmes estrangeiros. A toda hora tu vai nos cinemas, tu vai nos shoppings, onde estão cinemas hoje em dia, é tudo filme estrangeiro em cartaz. De vez em quando tem um brasileiro. Peça de teatro, músicos também. A gente consome ainda maiormente uma indústria cultural de fora, porque a gente não permite às pessoas edificar os seus saberes. Por exemplo, a gente tem aqui no Sul uma música regional em vários cantos diferentes. Nós temos o nosso rock, o nosso hip hop, mas nada disso é valorizado, então a gente não produz outras profissionalidades, outros sujeitos, porque a gente não reconhece os nossos saberes também, as nossas produções, e porque a escola, ela também não se abre. Então acho que esse também é um desafio da educação popular. A educação popular, ela diz reconhecer os saberes. Há um saber de experiência feito em cada lugar, em cada bairro, em cada microgrupo, e também, como está nesse livro que eu estou falando, os moradores em situação de rua colocaram. Agora o desafio é nós fazermos com que todas essas práticas dos professores comecem a virar cada vez mais teorizações e que a gente se abre. Então eu fico muito feliz, ali que está assumindo a FACED, e nós queremos já te convidar para estar presente na Comissão de Educação para tu falar dos desafios da formação docente que tu pretendes aí, né, como uma dirigente do processo coletivo lá da instituição, para relatar para nós, porque eu acho que esse é o desafio do futuro de Porto Alegre. Porto Alegre precisa enxergar que cada escola produz uma vida própria, mas que o poder público não pode se furtar a fazer mais, a investir mais. Hoje a Prefeitura de Porto Alegre deve à escola pública 2 bilhões e 600 milhões de reais só do Fundeb. Só do Fundeb. Não investe o mínimo constitucional. Então, hoje nós estamos perto de 10% apenas de investimento. Isso é grave. Quer dizer, nem a Constituição é respeitada aqui. Mas isso é uma conversa para outro momento. Eu quero passar para vocês duas darem considerações finais, aí, 3 minutos, 4 de cada uma. São muitos assuntos que vão vindo na nossa mente, ouvindo as professoras Fernanda e Aline, que têm uma experiência bárbara na formação de professores, conhecem, dialogam e constroem um estudo já também pormenorizado sobre o que está acontecendo em Porto Alegre, o que acontece, e trazem aqui para nós, generosamente contribuem, né, com a sua história. E eu acho que a educação, ela tem esse desafio. Hoje eu estou na Câmara como vereador, mas a gente está fazendo história. A SED faz história com vocês lá, e os professores, principalmente dentro das escolas públicas, eles fazem história todos os dias. E eu acho que é isso que falta, a gente reconhecer que todos são sujeitos e que a educação popular, ela existe e ela precisa ser potencializada. E a educação popular, ela também é o sujeito poder ter voz. E quando as escolas, elas não têm voz, elas só recebem um livro didático, elas só recebem um curso de formação, elas não são chamadas a discutir, acontece, por exemplo, o que aconteceu recentemente.
que se gastou mais dinheiro em casos de corrupção do que dinheiro efetivamente garantindo alunos dentro da escola, garantindo uma melhor merenda, garantindo uma escola de tempo integral. Foram 150 milhões de reais que estão sendo investigados pela Polícia Civil e que isso poderia garantir aí no mínimo 3, 4 escolas de tempo integral abertas na cidade durante esse período. Então a gente perde. Mas quero passar aqui para as professoras fazerem as considerações finais e já agradecendo imensamente a participação de vocês. Obrigada, Jonas. Obrigada também por poder ouvir aqui a minha companheira de longa data de lutas pela EJA. Mas eu queria te dizer que nós acreditamos na educação integral, integradora, articulada a uma cidade que educa e transforma. Somente assim ela vai estar associada à educação popular. Ela não pode ser apenas uma política de extensão de horário, de carga horária. Ela precisa ser articulada com os territórios e com a cidade. E, rapidamente, hoje, eu vou te dizer que no mês passado, a gente teve esse dado, não sei como é que está hoje, mas a gente recebeu uma denúncia enquanto Associação de Educadores Populares de Porto Alegre, das monitoras de inclusão. Elas estavam sendo contratadas como educadoras sociais. Educador social não é um trabalhador da educação escolar. Não existe essa profissão. Ele é da política da assistência social. Então é importante, Jonas. E aí as pessoas vão dizer, mas tem educador popular porque a fulaninha lá é da periferia, é da comunidade. Isso não é educação popular. Então eu deixaria aqui como um convite, para nós todas e todos, que é recuperar a história da educação popular em Porto Alegre e, a partir dessa história, estudar os teóricos. Fazer um movimento próprio da educação popular. Então, buscar a história que vivemos, reconstruir essa história e, a partir dela, então, fazer um estudo teórico, reflexivo, para que a gente possa reinventar a educação popular na cidade de Porto Alegre. Obrigada. Então, Jonas, quero agradecer também a audiência, quem nos assiste, dizer que a Faculdade de Educação já estava à disposição, a professora Leliane, que hoje eu sou vice, agora eu como diretora, a professora Glaucia Gross, nos colocamos inteiramente à disposição da Câmara, do teu mandato também, que é um parceiro, que é um companheiro de lutas, e que a gente possa, então, a partir desses conhecimentos, eu falei nela, ela apareceu, gente, ela não morre tão cedo, essa mulher, 120 anos de vida no mínimo. Então, agradecendo, e dizendo que já estávamos à disposição e seguimos à disposição, porque entendemos que é o nosso dever, enquanto Faculdade de Educação, estar junto a essas lutas que são pelo direito à educação, mas também pelos outros direitos que toda pessoa tem e deve acessar ao longo da sua vida. Então, agradecer, também dizer que foi um privilégio muito bom estar aqui, ouvir também a Fernanda, te ouvir, e nos colocarmos aí e já convidarmos a nossa comunidade para esses eventos que a gente vai ter ainda esse ano, que são a entrega, a outorga do título de doutora honoris causa, a professora Petronília Beatriz Gonçalves e Silva, no dia 21, às 8h30, no Salão de Atos, e também, no dia 12 de dezembro, a abertura do Fórum de Leituras Paulo Freire, lá na Faculdade de Educação. Obrigada. Obrigado à professora Aline, à professora Fernanda, por aceitar esse convite gentilmente de conversar conosco. Essa live fica registrada na página, nós vamos colocar também no nosso canal do YouTube, fica como registro histórico. E o nosso mandato tem esse compromisso, Fernanda, Aline, com a educação. A gente quer ouvir as pessoas a partir do seu lugar, a partir da história que vai se constituindo. A cidade, ela não é uma cidade de avenidas, de ruas. Esses são os lugares que a gente circula, mas a cidade é feita de pessoas, como a professora Fernanda, a professora Aline, que habitam a cidade e veem as lutas que a cidade faz também por mais educação. E dentro dessa luta, a gente sabe que há um desafio enorme hoje. Tem uma confusão colocada. A gente lembra, lá da época do nazismo, do fascismo, que tinha que criar um inimigo. Tinha que criar uma fantasia do inimigo para estabelecer um poder opressor, uma espécie de ditadura. E hoje, infelizmente, há setores na sociedade que
Estamos tentando transformar Paulo Freire num inimigo, como se a emancipação humana, professoras, fosse uma coisa ruim. A emancipação humana é uma busca coletiva, para que as pessoas sejam respeitadas na sua integralidade como ser humano, como se pensa, como se enxerga, como quer ser também enxergado pelos outros. E o legado do Paulo Freire é isso que as professoras nos colocaram, é olhar o desafio que está colocado para a classe trabalhadora, para aquele sujeito no tempo histórico, e a partir daquele desafio construir coletivamente um mundo melhor. Então, muitas pessoas dizem que querem construir um mundo melhor, mas não se constrói um mundo melhor com crianças fora. Não se constrói um mundo melhor com pessoas morando embaixo de uma marquise. Não se constrói um mundo melhor encarcerando as pessoas e não dando uma perspectiva, inclusive formativa. Então a gente sabe que o desafio é enorme e o Paulo Freire está cada vez mais presente. Ele não é um inimigo, ele é um amigo. Ele é uma escritura do dia a dia, ele é uma participação permanente na nossa vida como educadores e educadoras que acreditam que todas têm que ter acesso a isso que a humanidade produziu. Eu, por exemplo, vejo que a Feira do Livro, muitas pessoas circulam, nós estamos aqui, 70 anos de história, mas não é todo mundo que pode estar aqui, não é todo mundo que tem passagem de ônibus, não é todo mundo que tem dinheiro para comprar um livro. Então, ainda assim, tendo esse bem cultural que é a Feira do Livro de Porto Alegre, ela não é acessível a todos. E é por isso que na Câmara nós temos um compromisso para que isso cada vez seja mais democratizado. Então essas emendas que a gente manda para as escolas, elas imprimem livros e elas dão livros. Então o livro que é construído pela escola é dado à sua comunidade. Nós queremos continuar fazendo os debates aqui. Amanhã chamo vocês de novo no mesmo horário. Nós vamos debater amanhã a resistência da literatura e do conhecimento na nossa sociedade. Se fala tanto de contra a ciência, contra o conhecimento. Que conhecimento é esse? Que ciência é esse que as pessoas se rebelam como se foi ele mesmo que nos trouxe até aqui? Então, obrigado a todas e todos que nos acompanharam. Vamos fechando a live. E, mais uma vez que nunca é demais, agradecer a disponibilidade de vocês, professoras, não só estando aqui, mas formando professores e se formando junto, que é isso que a gente faz, a gente vai se constituir, somos inacabados. Então, viva Paulo Freire, viva a educação popular, viva a FACET, são duas professoras. Obrigada.